Fala minha galera, tudo tranquilo? Saudade de vocês. Bom pessoal, vamos aqui prosseguir com o nosso conteúdo, tá bem? Sexto ano, na última semana nós falamos sobre relevo, correto? Nós falamos sobre planalto, planície, depressão, enfim. Nós citamos diversos tipos de relevo, só que hoje nós vamos entender um pouquinho além disso, nós vamos um pouco além, porque nós já entendemos o que significa relevo, correto? É de fato o formato da superfície terrestre, ponto. Beleza. Mas o que que forma esse relevo? O que leva a essa superfície de fato se tornar daquela forma? Então é justamente isso que nós vamos questionar hoje, que nós vamos aprender. Quais são esses agentes que formam o relevo nesse resultado final, a esse resultado final? O que acontece para a formação de uma montanha, por exemplo? Que agente é esse que forma uma montanha? Então é justamente isso que nós vamos abordar hoje, beleza, galera? Vamos lá. Olha, tem uma continuaçãozinha aqui do resumo, tá bem? Eu vou disponibilizar para vocês, tá? Enviar para a tia Sô para que ela coloque no site. Então eu vou disponibilizar isso para vocês, tá bom? Por enquanto só tem aqui comigo, mas eu em breve passo para vocês, tá? Na sexta-feira. Sexta-feira, deixa eu ver que dia será. Dia 26, tranquilo? Então dia 26, sexto ano, já terá a continuação do resumo que eu já iniciei, tranquilo? Caso você não tenha iniciado, não tem problema, é só ir lá no site e verificar, passar para o caderninho de vocês, beleza, galera? Então vamos lá. Ó, conforme eu coloquei assim, ó. Como vimos no capítulo anterior, as formas de relevo ou as feições existentes na superfície terrestre, aí ele já diz o que de fato é o relevo. Olha só, as formas de relevo ou as feições existentes na superfície terrestre, as feições existentes na superfície terrestre, as formas da superfície terrestre é o que? É o relevo. Então vamos lá. São bastante variadas. Muito diversificadas também são os agentes que atuam para formá-las. Existem dois tipos de agentes do relevo. Os agentes internos e os externos. Então vamos lá, pessoal, bem simples. O próprio nome já diz, agente interno, olha como eu coloquei no caderno, agente interno corresponde aos agentes formadores do relevo, que atuam dentro da Terra. Interno, quando a gente fala que é um problema interno, é um problema na parte de dentro, é um problema específico do interior, de dentro daquela situação, certo? Quando nós falamos do interior, é tudo aquilo que remete à parte de dentro, certinho? Então, é simples. Ou seja, esses agentes internos, eles são do interior do nosso planeta. Obviamente, o agente externo são os agentes formadores que fazem parte da superfície, ou seja, da parte de fora. Tranquilo? Então é simples, é só correlacionar a questão do nome. Tranquilo, galera? Vamos lá, ler mais uma vez para ficar bem claro. Agentes internos correspondem aos agentes formadores do relevo que atuam dentro da Terra. Exemplo, tectonismo, abalos sísmicos, que é a mesma coisa que terremotos, e vulcanismo. Tranquilo? Então vamos lá. Agentes externos, agentes do relevo que atuam na parte superficial da Terra. Exemplo dos agentes, chuva, vento, a própria ação humana. Então vamos lá, galera. Agentes internos ocorrem no interior do planeta, é quando a formação desde o interior do planeta, e os agentes externos são aqueles que impactam no relevo, porém na forma externa, de fora justamente do planeta. Beleza? Isso é bem simples, é só ligar a questão dos nomes, interno e externo. Interno dentro, externo fora. Beleza? Vamos lá, pessoal. Aqui eu vou adentrar um pouquinho no assunto, falando de tectonismo, que é justamente um exemplo do agente interno. Bem simples, pessoal. Ocorre por ação de forças de compressão entre as placas tectônicas com limites convergentes. Ficou tudo muito estranho, né? Mas calma, vou descomplicar. Quando eu falei para vocês sobre montanha, exemplos no caso do relevo, eu falei que para a formação de uma montanha é necessário que dois blocos rochosos, que são as placas tectônicas, eles estejam em movimento convergente. O que é movimento convergente? É quando um bloco, quando uma placa tectônica, ela faz força contra a outra. Então, bem simples. Ou seja,
como que o tectonismo ele se torna justamente um agente do relevo? Como que ele forma um relevo? Justamente por causa disso. O nome dessa força, o nome desse processo, quando dois blocos rochosos se chocam e acabam emergindo um determinado relevo, uma montanha, uma cordilheira, enfim. É justamente isso que nós temos como agente do relevo. Esse tipo de processo ele acaba impactando na forma do relevo. Beleza? Então esse é um exemplo para que vocês possam justamente entender como que esses agentes conseguem formar o relevo. Vamos lá, um exemplo de agente externo, justamente a questão da chuva, por exemplo. Nós temos um tipo de relevo. A partir do momento em que cai chuva, em que há o vento sobre, o que acontece? Esse tipo de processo acaba erodindo justamente o solo. Então faz com que o relevo ele perca a forma natural dele. Correto? Então esse também é um agente do relevo, porque ele modifica justamente o relevo. Tranquilo? Então espero que tenha ficado claro, tá bom, galera? Semana que vem eu vou entrar mais nesses assuntos, como por exemplo o terremoto, como a questão de outros agentes internos, como o vulcanismo, tá bom? Para que vocês possam compreender melhor. Mas é necessário que vocês aprendam e saibam e passem para o caderno justamente a questão dos agentes do relevo. São agentes que acabam moldando esse relevo. Isso que é agente do relevo. O tectonismo, como por exemplo, eu dei um exemplo para vocês. A partir do momento que nós temos esse tipo de processo, dois blocos rochosos se chocando, quase que não sai, dois blocos rochosos se chocando, nós temos um processo de montanha. Então, automaticamente, quando nós temos esse choque entre duas placas tectônicas, nós temos sim uma formação de determinado relevo. Então, se torna um agente. Então, é muito importante que vocês aprendam e saibam diferenciar a questão do agente interno e do agente externo. Beleza? Tranquilo? Vou colocar tudo no site para vocês. Qualquer dúvida é só vocês falarem comigo. Tranquilo, pessoal? Um abraço.